Romanos capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 4. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Pai eterno, eu te agradeço, Senhor, por tua palavra nesta noite, que já lemos. Obrigado pela oportunidade que nos concede de ter as Escrituras abertas diante de nós, ó Deus. Mas agora eu te peço mais uma vez, ó Deus, a tua misericórdia para podermos estudar a tua palavra, Senhor. O Senhor sabe da minha limitação, da minha, Senhor, fraqueza, Senhor, o quanto eu preciso mudar e melhorar ainda, Senhor, para poder estar diante dos meus irmãos e ensinar as Escrituras. E sei também das dificuldades que os irmãos também têm de entender e manter a atenção, a concentração. São tantas distrações, ó Deus, durante o culto, mas pedimos a tua graça, ó Deus, e de antemão pedimos o teu perdão também, ó Deus. Nos ajuda, Pai, eu te peço, para que a tua palavra seja ministrada e o teu Espírito, que é o nosso professor aqui, Pai, possa ensinar a cada um aquilo que necessita. É o que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Neste capítulo, Paulo continua exortando os cristãos de Roma sobre a importância da tolerância entre os cristãos em relação às diferentes opiniões nas coisas secundárias da vida cristã. Em resumo, o que Paulo tem buscado defender nestes últimos 3 capítulos pode ser resumido numa frase que se diz por aí: a causa que nos une é maior que a diferença que nos separa. Então, Paulo começa do capítulo 12, os irmãos já têm isso em mente. A partir do capítulo 12, Paulo vai apontar agora não para o sacrifício que Cristo fez por nós, na cruz, perfeito, único, para nos salvar. Ele vai começar a apontar agora para os deveres do crente que recebeu o sacrifício de Cristo. E como ele vive agora? Ele vai tentar pagar por algo que já está pago? Não. Como ele vai viver? Em gratidão. Então, ele é convocado a oferecer a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Paulo vai dizer que isso é o nosso culto racional, é o nosso serviço racional a Deus. Lógico, você foi salvo para agradar a Deus com a tua vida, para oferecer a tua vida como uma oferta de gratidão e sacrifício a Deus. E Paulo começa a tratar deste problema, irmãos, quando uma pessoa vem a Cristo, ela tem um mundo lá fora, caótico, bagunçado. Muitos irmãos vêm dos vícios, das drogas, tem uma vida caótica. E ele vem na igreja, entra numa igreja, começa a servir numa igreja local a Deus, e ele pensa que ele não vai ter os problemas ou alguns problemas que ele tinha lá antes. E rapidinho ele vai perceber que dentro da igreja tem o que também? Problemas, brigas, divisões, problemas de relacionamento entre os irmãos. Isso traz uma decepção muito grande para essas pessoas. Então Paulo vai falar dos escândalos. O que é um escândalo? Algo que traz uma dificuldade para alguém que está na caminhada cristã. Então isso sempre existiu, irmãos. Situações que trazem dificuldade para nós que estamos caminhando na vida cristã. Problemas de relacionamento, pessoas que cometem pecados dentro da igreja, ou falsos cristãos, ou cristãos imaturos, ou cristãos que já são velhos na fé, mas também caem em pecado e acabam gerando escândalos. Então, o que Paulo vai falar? Nós temos que aprender a lidar com essas coisas e a lembrar do nosso chamado em Deus. O que nós somos? Paulo vai falar que nós somos chamados, irmãos, a participar da vida cristã, nós temos privilégios em Cristo. E ele finaliza o capítulo 14 falando dessa posição que nós temos em Cristo, para poder alertar os irmãos em relação aos escândalos e motivar os irmãos a seguirem em frente. No capítulo 14 temos o relato do que a igreja estava dividida por causa de diferentes entendimentos sobre alimentos. Então, eles estavam se pegando no pau lá por causa que um acreditava que podia comer qualquer coisa e outros não. Não, eu não posso comer só legumes. Então, eles estavam tendo divisão por causa dessas coisas pequenas.
Então, os judeus, o que eles estavam fazendo? Eles estavam julgando e desprezando os irmãos que, por exemplo, comiam carne de porco. Eles não podiam comer carne de porco. O judeu não come carne de porco. Então, nessa fase de transição entre judaísmo e cristianismo, desses irmãos acabou tendo essa divisão. Infelizmente, isso é algo bastante comum na história da igreja. Por isso, Jesus profetizou que isso iria acontecer para que pudéssemos estar preparados e também para lembrarmos que os escândalos não ficam sem castigo. No final do capítulo 14, Paulo está falando sobre como cristãos com uma consciência forte e amadurecida lida com questões secundárias da vida cristã. Alguns irmãos naquela época comiam todo tipo de comida, como eu já mencionei, e outros só comiam legumes. E no versículo 20 do capítulo 14, Paulo diz que todos os alimentos são limpos, são puros. Paulo ele define a posição bíblica sobre os alimentos. Ele não deixa aquela situação sem uma resposta. Todos os alimentos são puros. Você pode comer qualquer alimento, você não precisa se reservar de comer um alimento para ser mais santo para Deus. No entanto, alguns irmãos tinham dificuldade em receber esse ensino. O que eles estavam fazendo? Ainda continuavam não comendo carne de porco. Estavam lá, não quero comer isso, não posso misturar leite com carne, isso aí é impuro. O que Paulo diz? Não vamos entrar em confusão por causa disso. A posição da igreja é muito clara, não, tudo é limpo, pode comer qualquer coisa. Mas se o irmão está fraco ainda na fé, nesse sentido, a consciência dele está com medo. Rapaz, mas se eu fizer isso, eu vou estar desagradando a Deus. Então eu não vou comer essa coisa, na dúvida, eu não vou comer. O que Paulo fala? Se eu que já estou mais experiente, já estou com a minha consciência mais tranquila e eu como tudo, eu posso lá meter a boca em quem não come tudo? Falar que ou desprezar ele, ó, você não pode entrar na nossa igreja porque você fica querendo comer todas as coisas, ou comer só uma coisa, só legumes. Aqui a gente pode comer tudo. Então Paulo vai falar assim: vocês não podem criar bagunça ou divisão por causa de coisas tão pequenas. Eu vou perguntar para os irmãos. Eu vejo em casa, eu tenho os dois pequenos lá. Às vezes as brigas são grandes por causa de pequenas coisas. E aí são só as crianças que é assim? Só as crianças? Não. Nós adultos também, às vezes, você vai ficar anos e anos sem falar com a pessoa por causa de uma divergência de opinião sobre alguma coisa. A mágoa é tão grande, né, por um problema tão pequeno, que a gente se afasta de uma pessoa. Na igreja isso acontece também, irmãos. Então, as divisões na igreja acontecem às vezes por coisas pequenas. Então, quando Paulo começa a tratar desses assuntos, você pensa, cara, tem tanta coisa séria para tratar e Paulo está falando de comida na palavra. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você olha assim, sem prestar muita atenção no contexto e pensa, por que Paulo está falando da glória de Deus, que é um tema tão central na fé, é algo tão importante para nós como cristãos, mas está falando de comida? Por que está falando? Porque as pessoas estavam brigando por causa de comida. Um come isso, o outro não come aquilo, e estavam se pegando no pau por causa daquilo. Então, Paulo, a partir dessas coisas pequenas, ele começa a tratar de assuntos sérios. Lá em Israel, tem umas raposinhas que parecem uns cachorros, assim, Isaac. São orelhudinhas, assim, e elas são mais perigosas que os lobos, para alguém que tem vinha, trabalha com uva. Porque as raposinhas que vão lá e vão devorando as plantações sem você perceber. Então, às vezes, as pequenas coisas que a gente deixa passar, irmãos, é o que vai gerar os grandes prejuízos. Quem tem lavoura sabe, são pequenos insetos que destroem toda uma lavoura. Então, no versículo 1 do capítulo 15, que nós vamos estudar, Paulo vai bater nessa mesma tecla. Olha o que ele diz, irmãos. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Até parece, se você novamente olhar a Bíblia ligeiramente, que Paulo está sendo orgulhoso, porque ele diz, nós que somos fortes. A ideia do forte que vamos interpretar. O forte é o quê, irmãos? É a pessoa melhor que a outra? Não. É aquele cristão que já está mais tempo. Já está mais amadurecido. Ninguém pode dar um monte de costela para o José. Encher ele de costela. Por quê, irmãos? O organismo dele não vai, ele gosta de carne. Eu sei que ele gosta. Mas se você der muita carne para ele, o que vai acontecer com ele? Vai passar mal. Ele ainda precisa tomar o quê? O leitinho. Mas nós já podemos comer. Você pode convidar na sua casa que eu vou comer à vontade, tá? Uma costela, assim, qualquer carne. Eu vou comer frango caipira.
Bo... Ó, e não me convidou, hein? Tá errado já. Então, irmãos, nós que somos fortes, vamos pensar assim. Você que já está mais, Arthur, alimentado, você já está crescido, você consegue ver as coisas com mais tranquilidade, você não se escandaliza com qualquer coisa. O que você tem que fazer? Qual que é a orientação bem simples? Você deve aprender a suportar as fraquezas do fraco. Para quê, irmãos? Nós vamos pensar nisso. Por que devemos lidar com essas pequenas coisas que acontecem na igreja? A palavra que vai saltar aqui nos nossos olhos é a palavra suportar. Devemos suportar as fraquezas dos fracos. E aí, isso é o tema do nosso sermão, suportar. Paulo traz algumas lições importantes sobre como lidar com cristãos fracos na fé. E a palavra que resume tudo que ele ensina sobre isso é o verbo suportar. A palavra grega para suportar usada aqui é bastazo, que significa pegar a fim de carregar ou levar, colocar sobre si mesmo algo para ser carregado. Então, quando fala para você suportar, o que é? Você tem que carregar nas tuas costas aquela fraqueza, que talvez te ofende, te envergonha, para você é algo ruim, você tem que lidar com aquela pessoa. O que você vai fazer com a fraqueza dela? Vai carregar nas tuas costas. Quando a gente fazia a pista lá no exército de primeiros socorros, eles faziam questão de pegar o mais gordinho da turma para a gente ter que levar nas costas. Para a gente levar nas costas, para aprender a suportar aquele peso imenso nas tuas costas, para poder levar aquela pessoa, porque ali você não está sozinho. Vocês sabiam que numa guerra, a primeira tática do inimigo não é simplesmente eliminar todo mundo, mas é ferir. Por quê? Porque um dos princípios de um exército organizado é o quê? Ninguém fica para trás. Se tem alguém ferido, tem que levar junto, não importa como você vai levar, nas costas, arrastando, e é exatamente o que a gente faz no exército. Você vai colocar o cara aqui, você vai aprender a levar nas tuas costas. Se você está no meio do barro, é exatamente o que você faz. Você está no meio do barro, você coloca o cara aqui, cruza as pernas aqui, você vai levar ele assim, do jeito que der. Você tem que arrumar um jeito de improvisar, pegar duas madeiras, pegar uma coberta, improvisar uma maca e levar aquela pessoa no meio do barro, dando cãibra. Você cai no barro, um derruba, você tem que levar no lugar do cara, mas não pode ficar ninguém para trás. A vida cristã é assim, irmãos. Ninguém pode ficar para trás. Então, essa instrução bíblica de suportar a fraqueza dos fracos é essa. Quando a gente lê lá no versículo 14, irmãos, Paulo ele vai apresentar uma causa da fraqueza. Ora, quanto ao que está enfermo na fé. O cristão, ele vai caminhar com Deus, ele está vivo em Cristo. Mas nós, apesar de estarmos vivos, às vezes não fica doente, nosso corpo não fica doente, a gente fica doente. Nós ficamos com febre, nós ficamos com dor de cabeça, alguns ficam com pneumonia, outros vão ter alguma doença, um probleminha que vai surgir. Então você fica enfermo. Você sabia que enquanto cristão, um cristão genuíno, você também pode ficar enfermo na fé? Vai surgir uma coisa, vai surgir um acontecimento na tua vida, ou você vai ver algo que vai te deixar o quê? Enfermo na fé. Qual que é a pior enfermidade que existe para um crente, irmãos? A dúvida. A incredulidade. Quando você começa a ter dúvidas sobre a tua salvação, se você segue ao Deus ou não, se você continua vindo na igreja ou não, se aquela igreja é uma igreja bíblica ou não. Você começa a ter dúvidas. Então, esse tipo de coisa vai gerar com que esse cristão aconteça o que com ele, irmãos? Se enfraqueça. Então, aquele cristão que um dia começou bem, fervoroso, e o cara para de vir na igreja. E você percebe no linguajar, na postura, nas atitudes, que ela já está em outra. A pessoa já está numa outra coisa, ela já não está mais com aquele vigor, com aquela fervor espiritual, passou aquilo. E aquela pessoa já está envolvida, buscando outras coisas para preencher o espaço dela. O que é isso, irmão? São cenários que surgem de cristãos que vão enfraquecer. E quando Paulo fala, nós que somos fortes, nós devemos pensar muito bem nisso, com muito cuidado. Porque para você estar em pé é muito fácil o quê? Cair. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. Então, mas se você está numa posição de firmeza, hoje, aqui, agora, o que você faz? Você tem que aprender a suportar a fraqueza dos que estão, talvez, por um momento, fracos na fé. Todos nós temos muitas fraquezas, mas o irmão ou irmã fraco em sua consciência está mais sujeito às suas próprias fraquezas
do que aquele que já está treinado e fortalecido na fé. Quando você é um cristão, irmãos, você entra numa escola. Vamos pensar numa palavra mais moderna. Você entra numa academia. Então você vai no começo, quando você for numa academia, eu nunca frequentei academia, mas é o que eu imagino. Você vai carregar pesos pequenos. Pequenos, que você consegue, porque você ainda é o quê? Fraco. Mas com o passar do tempo, o que vai acontecer? Você vai poder puxar pesos mais fortes. Então, todos nós somos chamados, irmãos, a levantar pesos mais fortes ao longo da vida cristã. Todos nós entramos nessa academia para ser fortalecido. Mas existem momentos onde você vai encontrar pessoas que estão, o quê? Fracas na fé. Devemos considerar a realidade da sua fraqueza e suportar suas fraquezas. Nós não podemos achar, irmãos, que uma igreja é um lugar de gente perfeita. Nunca vai existir isso, irmãos. Quando você olha para a própria Bíblia, os cristãos que nós lemos no Novo Testamento, você fica horrorizado com os pecados que alguns cometiam e que muitas vezes eram tolerados dentro da igreja. Porque, irmãos, uma coisa é o que a gente deseja, para onde a gente está indo, outra é a realidade, a minha realidade, a tua realidade e a realidade de todos nós. E ao conviver numa igreja local, qual que é a bênção? Nós vamos conhecer melhor uns aos outros. Será que é com o objetivo de simplesmente condenar e desprezar uns aos outros? Você imagina, irmão, se a gente convivendo, o que acontece? A gente acaba descobrindo tanto as qualidades como os defeitos uns dos outros. Se a gente tivesse que simplesmente um apontar o dedo para o outro e se acusar, ia dar certo, irmãos? Nunca vai dar certo, irmãos. Nenhuma igreja. Por isso, Paulo está trazendo essa orientação. Se prepare para a realidade. Igreja é um lugar onde vai ter gente fraca, inclusive você. Talvez no momento você está forte, amanhã você pode estar fraco. Você vai estar desanimado na fé. A tua fé vai estar assim, ó, ponto para arrebentar. Mas ainda assim, nós somos chamados a lidar com essa situação. Devemos, como o verbo grego bastazo, suportar sugere. Devemos carregar sobre os nossos próprios ombros algo pesado de carregar. O que é? A fraqueza dos fracos. Então, ajudar aquele irmão que está o quê? Desanimando na fé. Ele não está percebendo. Ele não está percebendo que ele está ficando inconsciente na fé. Que ele está desanimando, que ele está abandonando a caminhada. Está querendo pastar longe do caminho estreito. O que vai acontecer com ele, irmãos? Quem está aí do lado? Lobo, devorador. O leão que está rugindo buscando tragar. Quem possa tragar. Ele está rugindo em volta. Então, um cristão, ele busca ajudar o outro. Busca apoiar aquele outro irmão. Não vai ser com o dedo da condenação que você vai fazer isso. Mas o abraço, o acolhimento desse irmão que está fraco na fé. Jesus suportou sobre os seus próprios ombros a fraqueza dos seus discípulos e os defendeu. Do mesmo modo, nós também devemos suportar a fraqueza dos fracos, com amor, preocupação, servindo suas necessidades, orando e ensinando pelo exemplo e pelo ensino da palavra. Nós temos ferramentas que podemos usar, irmãos. A igreja local é um lugar, é um ambiente, irmãos, onde você tem o quê? A oportunidade de você estar protegido pela convivência que você tem, irmãos, com outros irmãos. No mundo, irmão, só existe engano. O teu amigo lá no mundo que não conhece a Cristo, irmãos, dificilmente ele vai te dar um bom conselho. Ao contrário, ele vai te incentivar a você se afastar de Deus, a você viver longe de Deus como ele vive, na ilusão de que tudo está bem. Assim os homens vivem. Hoje um rapaz perguntou aqui, desses que estão aí na frente, que hora que tem culto? Eu imaginei que ele está perguntando para ele poder vir no culto. Não, ele está perguntando para simplesmente pensar no horário onde ele não vai poder ficar falando palavrão aqui. Estava bravo, estava reclamando com o outro. Por que alugaram um espaço para a gente aqui onde tem uma igreja na frente? Esse é o mundo. Assim é o mundo. A igreja é algo chato. Eu não posso falar o palavrão que eu quero, aumentar o som dessas músicas horríveis aí que o pessoal escuta. Eu tenho que baixar o volume, senão o pessoal chama a polícia, a gente tem problema. Esse é o mundo, irmãos. Assim é o mundo, as festas do mundo, o ambiente que se tem no mundo. Então, o cristão, quando está numa igreja local, irmãos, qual é o objetivo, irmãos? Nós andarmos juntos, caminharmos com Deus. Hoje você está forte, você fortalece aquele que está fraco. Hoje, talvez você vai estar fraco, você vai receber ajuda daquele que está um pouquinho mais firme na fé. Pastores ficam fracos na fé? Ficam, irmãos. Quantos têm caído em pecado por aí?
Quantos têm adulterado? Quantos têm se desviado e esquecido do seu chamado de pastor, de servir, quer ser servido pela igreja, quer ser alimentado pela igreja, quer tirar a lã da ovelha? Porque caiu há muito tempo e ninguém tratou daquilo. Ele não deu espaço para que os irmãos da igreja tratassem ele. O que aconteceu? Perdeu. Está se afundando no pecado. Então, todos nós podemos passar por momentos de fraqueza. Então, para dar maior clareza sobre como cumprir essa exortação, Paulo fornece maiores detalhes sobre como realizar essa difícil tarefa de suportar as fraquezas dos fracos. Então, Paulo vai apontar aqui, irmãos, no versículo 1, não agradando a nós mesmos. A gente só consegue conviver numa igreja local, irmãos, se você tem esse princípio na tua vida. Nós não somos chamados a agradar a nós mesmos em primeiro lugar. Não combina com a igreja. Se eu estiver aqui, o André, se eu estou aqui pensando em agradar a mim mesmo, irmãos, não vai dar certo. Talvez eu possa maquiar que é uma igreja, mas não é igreja de verdade. Os irmãos podem vir pensando, eu quero ir na igreja onde eu vou agradar a mim mesmo, ouvir uma palavra que é agradável para mim. Desculpa, não vai dar certo. Você vai desanimar na vida cristã. Porque a vida cristã envolve, irmãos, não agradarmos a nós mesmos. O cristão é chamado a colocar de lado a busca por autogratificação em consideração a fraqueza e a fragilidade de um irmão fraco. Olha o que o versículo diz, irmãos. E não agradar a nós mesmos. Devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Uma das grandes lições que um cristão deve aprender desde cedo é negar a si mesmo. Jesus diz em Mateus 16 e 24, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que o mundo ensina, irmãos? Agrade a si mesmo. Pense em você em primeiro lugar. Se você tiver que pensar em alguém, pense em você em primeiro lugar. Olha o Facebook, está cheio dessas mensagens motivacionais. Está rodeada dessas coisas. Tudo gira em torno do homem, da vaidade. O homem é um ser mimado que tem que ser agradado. A Bíblia não é assim. Você vai encontrar felicidade não buscando agradar a si mesmo, transformando a tua vontade num Deus que você serve. Não é assim que funciona. Então, o que um cristão faz então, se ele não tem que, a vida dele não se resume a si mesmo, a buscar agradar a si mesmo, ele tem que negar a si mesmo, como Jesus ensina, agradar o próximo. É o que Jesus fala. O versículo 2, a primeira parte. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo. Então, o segundo tópico do nosso estudo, o que é? Agradando o próximo. Os cristãos necessitam se esforçar para serem agradáveis. Essa é a palavra que nós temos que pensar. O que é uma coisa agradável? A palavra agradar, usada aqui, traz a ideia de acomodar-se a opiniões, desejos e interesses de outros. O que é agradar? Acomodar-se a opiniões, desejos, interesses de outros. Irmãos, agradar, pensar no outro, envolve você fazer uma coisa que você não gosta e eu também não gosto. Ceder. Ninguém quer ceder a opinião, para admitir que o outro, a opinião do outro, ou a vontade do outro, ou o interesse da outra pessoa. Não é difícil, irmãos? No entanto, vida cristã é assim. Você tem que estar sempre cedendo. Senão, a vida cristã, irmãos, ela é preparada para isso. Para que a gente aprenda a ceder a nossa opinião, a nossa vontade para os interesses dos outros. Qual que é o objetivo? No que é bom para edificação. Nós vamos buscar agradar o próximo com o objetivo em vista. Não é simplesmente agradar por puxar saco de alguém, simplesmente. Ou como algumas igrejas que tentam causar uma experiência agradável para a pessoa que está vindo no culto. Simplesmente como uma estratégia de crescimento. Eu estava vendo um cara dando uma entrevista desses líderes de igreja, e ele fala assim que a igreja tenta transformar uma igreja com um público jovem, igrejas pretas, cheia de luzes. Então, eles colocam uma dinâmica ali de show, luzes, vai ter um palco para uma pessoa ali, e vão fazer fila de entrada como se fosse um show mesmo. Você vai fazer uma fila para as pessoas entrar, para poder trazer uma experiência de uma balada. Essa é a ideia, a experiência de você ir para uma balada. Então,
colocam equipes para acompanhar pessoas na fila. Ó, fica cuidando aquelas pessoas na fila ali, ó, que está meio sem conversar com ninguém. Você não pode deixar. Aí vai uma equipe conversar com aquela pessoa para que ela não se sinta mal, para que ela possa ser agradada. Mas isso tudo, irmãos, é algo artificial que eu estou dizendo. Porque é uma maneira de agradar a pessoa de uma maneira artificial. Porque agradar uma pessoa, irmãos, não é simplesmente trazer uma boa experiência para ela, mas é você conviver com pessoas difíceis às vezes, numa igreja local. Uma pessoa é difícil. Tem pessoas que são difíceis de lidar. Ela vai se converter, vai estar no céu com você um dia. Mas não significa que ela vai ser difícil de lidar. Vai ser difícil, você vai ter que ter paciência. Ela vai falar coisas e você vai ter que ter paciência. Tem irmãos no começo da vida cristã, isso é muito mais comum, porque elas têm muitas dificuldades e muitas dúvidas. Uma vez o irmão perguntou para mim, irmão, como que a gente ora? A gente, para orar, tem que colocar as mãos assim ou tem que fazer assim? O irmão estava perguntando essas coisas, sabe? O que você tem que fazer? Vai ficar bravo, vai xingar a pessoa por causa disso? Você vai pegar um cara velho já e vai explicar com amor e paciência. E tanto faz a maneira como ele vai orar, desde que ele ore com a intenção do coração. São tipos de situações que muitas vezes você perde o irmão, porque o irmão tem uma dúvida sincera, ele está com temor no coração dele, se eu faço assim para orar ou não. Talvez ele está cometendo atitudes tolas que ele não está vendo, mas ele está preocupado se ele vai orar sim ou não, com a mão fechada ou não. Então, irmãos, o que você vai fazer em situações dessas? Ter paciência com o irmão que está começando. Ter muita paciência. Não levantar debates, coisas complicadas para um irmão que está começando na fé. Ele precisa ainda talvez amadurecer coisas mais básicas. E tudo isso, irmãos, envolve esse cuidado que nós temos que ter. Eu busco evangelizar algumas pessoas, e aqui na nossa cidade, nós vamos evangelizar algumas pessoas, e elas vêm do meio pentecostal. O que você sabe sobre o meio pentecostal? As pessoas acreditam, irmãos, em todo tipo de mandinga. Então o cara acredita em purgatório, o cara é evangélico acredita em purgatório. Igual uma igreja católica acredita em purgatório. Se você for querer abrir a Bíblia e xingar o cara, falar duro com o cara por causa disso, você vai perder o irmão. Você tem que desconsiderar essas coisas. Talvez instruir com muito amor com ele no momento certo, falar na hora certa. Porque é um irmão que está começando na fé. Às vezes você vai ver, por exemplo, o cara, a vida é totalmente bagunçada nos negócios dele, por exemplo. É um cara que não organiza bem a vida financeira dele, mas é uma pessoa que está dando abertura para que você evangelize. Você vai querer ficar falando desses problemas diretamente, batendo no pé dele, xingar ele, falar duro com ele por causa de dívida, por exemplo? Tem muitos princípios bíblicos na Bíblia para isso. Mas o que é mais importante para ele? Acertar a vida financeira dele aqui na terra ou ser salvo, irmãos? Ser salvo. Então, quando a gente vai lidar com irmãos fracos na fé, o que você tem que pensar? O que está em jogo sobre a vida desse irmão? É a vida financeira dele ou é a salvação dele? É a vida sentimental dele, a maneira como ele se relaciona com outras pessoas ou a salvação dessa pessoa? Ah, mas irmão, você não vai tratar disso? Sim, no momento certo, no momento oportuno, você vai tratar dessas coisas. Então, o objetivo básico com que você vai tentar agradar o seu irmão é para a edificação. Devemos buscar agradar ao próximo naquilo que será bom para a sua alma e seu bem-estar eterno, em tudo aquilo que seja construtivo, ou seja, como o texto diz, para a edificação dele. Então, assim, irmãos, nós vamos ter que ter a palavra certa é sensibilidade ao lidar com essas coisas. Como também em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. 1 Coríntios 10, 33, Paulo vai falar disso também. Então ele buscava o quê? Não o próprio proveito. Eu poderia ensinar esse irmão aqui, falar que ele está tudo errado do jeito que ele está vivendo, mas agora não é a hora. Eu preciso falar da salvação para essa pessoa. É isso que mais importa. E é exatamente o que Paulo diz. Para que assim se possam ser salvos. Nós agradamos ao próximo com um objetivo construtivo muito bem definido em vista a sua salvação. Uma segunda coisa que vai edificar e devemos pensar, devemos agradar ao próximo, levando em consideração a edificação dele e a dos outros no corpo de Cristo.
Recorrendo ao mesmo texto citado, Paulo diz que buscando o proveito de muitos, é o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10:33. Ele não buscava o próprio proveito, mas o proveito de muitos, para que muitos pudessem ser salvos. Os limites desse princípio. Será que agradar ao irmão fraco na fé, irmãos, envolve você aceitar tudo que ele fala e faz? Não envolve isso. Nós vamos ver que isso tem limites. Não agradamos ao próximo, se o objetivo básico dito antes é colocado em risco. Se você vai lidar com aquele irmão em relação à salvação dele, e você percebe que o objetivo principal, que é o que, irmãos? Salvar aquele irmão, está sendo colocado em risco, então você tem que pensar o quê? Que existe um limite para a maneira como você vai tentar agradar ao seu irmão. Assim, não vamos agradar ao nosso próximo em algo que seja destrutivo para ele, que não edifique a sua vida. Nós vamos agradar ao próximo naquilo que edifica. Por exemplo, não vamos agradar ao próximo em seu estilo de vida pecaminoso. Por exemplo, irmãos, hoje você tem um irmãozinho que você está evangelizando, um conhecido seu. Hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia de você vir ao culto. Embora alguns irmãos trabalhem, né? Claro, precisam trabalhar, não tem como você vir por uma necessidade justa de alimentação de trabalho. Mas você está, por exemplo, você tem o dia de folga no domingo. Você vai convidar aquele irmão para ir no culto. Não, hoje nós vamos lá naquela festa que está tendo ali na praça. Tem um monte de gente se divertindo ali, bebendo, escutando música. Você pega, tá bom, vamos lá, vou agradar você, porque eu sou um cristão, tenho que agradar o irmão fraco na fé. Tá bom, eu vou com você. Tá certo isso? O que vai acontecer? Você e ele vão cair em pecado. Vão beber, vão fazer coisas erradas ali, vão se envolver, vão acabar falando um palavrão, vão acabar vendo coisas que um cristão não deve estar vendo. Ter comunhão com pessoas que não vão estar adorando a Deus naquele momento. Então, não significa agradar um irmão fraco na fé não significa se adequar ao seu estilo de vida pecaminoso. Uma outra coisa, cedendo às opiniões e valores pecaminosos que ele mantém em sua vida. O cristão, ele se converte, ele está aprendendo, ele quer Cristo Jesus como Senhor e Salvador, mas muitas coisas na prática da sua vida ainda são da velha vida, que ele não aprendeu ainda. Vai aprender. Para você agradar a ele, você não precisa ceder nessas coisas. Você precisa, muito ao contrário, você vai falar, irmão, eu entendo que você está começando na fé, que você ainda está aprendendo, que você não sabe tudo, mas esse tipo de atitude que o irmão está tomando não vai ser uma bênção para você. Você quer aprender? Vamos abrir um versículo aqui que fala sobre isso e você vai orientar. Ou vamos conversar com o pastor, você não quer trocar uma ideia com ele antes de tomar essa decisão? Converse com o irmão mais experiente. Ele vai te dar uma orientação sobre isso. Então perceba que existem limites em como você agrada ao seu irmão. Paulo, ele sempre faz algo muito interessante, irmãos. Ele ensina, ele adverte e ele vai apresentar um exemplo. Às vezes ele tem a ousadia de citar ele como exemplo, mas Paulo sempre coloca um exemplo principal para que a gente possa imitar. E qual que é esse exemplo principal sempre? Jesus Cristo. Nós sabemos. Paulo, então, vai falar no versículo 3 do exemplo de Jesus Cristo. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. O cristão não é cristão porque ele segue a Cristo? Se você é um cristão, você tem que seguir o exemplo dele. E como é que Jesus era? Ele buscava agradar a ele mesmo? Não buscava agradar a ele mesmo. Ele buscava agradar ao seu Pai. Ah, irmão, mas você está tão longe, eu não consigo entender. Vou pensar aqui nas mamães aqui. A tua vida no dia a dia é visando você mesmo ou teu filho? Os teus filhos. Nós como pais. O pai fica às vezes longe de casa trabalhando. Será que ele gosta de ficar longe de casa? Não gosta. É algo muito triste para um pai que tem que ficar longe de casa às vezes. Dependendo do serviço, passa dias, né? Passa semanas longe de casa, com muita dor. A gente vê aqui os senhores aqui, né? Vem do Nordeste, vem do lugar inteiro. Você vê, eu estava aqui com a Aline na quarta, o cara conversando com a filhinha, né? No celular, porque é uma forma que ele consegue de ter um contato com a sua filha que está lá num outro estado, ele não pode ver. Precisa trabalhar nessa profissão, longe de casa. É um sacrifício. Mas ainda assim ele faz isso pensando em quê? Agradar os seus filhos. Então Jesus traz esse exemplo para nós, irmãos, de agradar a nós. Ele busca agradar o seu povo. Ele faz isso de uma maneira perfeita. Jesus é o maior exemplo, irmãos, de autodesagrado. O mundo ensina, agrade a si mesmo.
Jesus é o maior exemplo do contrário, de autodesagrado. Jesus é o maior exemplo de como agradar ao próximo e não a si mesmo. E podemos destacar três coisas que comprovam isso. A primeira, Jesus não considerou sua posição como Deus, o seu bem-estar, sua segurança e o seu conforto terreno. Quando você lê Filipenses 2, do versículo 5 a 8, nós aprendemos: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele podia, irmãos, estar aqui na terra sem ter nenhum tipo de sofrimento ou dor. Mas ele veio aqui na terra, irmãos, para desagradar a si mesmo. Então ele esvazia a si mesmo, assumindo a forma de servo e sofrendo a morte na cruz por nossa causa. Sua relação, a segunda coisa, a sua relação com o Deus Pai, a sua missão como Salvador envolvia submissão, que por sua vez envolvia não buscar sua própria vontade, mas a vontade do seu Pai. João 5,30 diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Olha o exemplo de Jesus aqui, não buscando a sua própria vontade, não agradar a sua própria vontade. Terceira coisa, seu ofício como sumo sacerdote envolve suportar a fraqueza dos fracos, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O testemunho da Escritura sobre o exemplo de autodesagrado de Jesus. Nós vemos aqui o exemplo de Jesus. Ele se entregou por nós, irmãos, sofreu em nosso lugar. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante de uma maneira mais viva, como que Jesus se entrega de uma maneira sem reservas em nosso lugar. E por isso ele é o nosso exemplo perfeito. A nossa grande dificuldade, meus irmãos, como eu disse, é ceder. Existem coisas que estão na tua mão para fazer para o teu próximo, mas você não faz. Você retém a tua mão porque falta-nos o que, irmãos? O amor. Falta o desejo de se colocar no lugar daquela pessoa para ajudar ela. Às vezes, fazer aquele exercício de lembrar de onde Deus te tirou, como eu vivia antes, olha as decisões que eu tomei no passado, olha as atitudes que eu tomei, quanto Deus me amou, quanto Deus me perdoou. Aí você vê o irmão, às vezes, ali numa situação, o que você faz? Você passa longe. Você não quer estender a mão, ou estar ali, às vezes, para tomar um coice, né? Daquela pessoa que ela está brava, que ela está irada, ela está revoltada com alguma situação, com Deus, com ela mesma, e ela é uma pessoa, às vezes, difícil de lidar, e nós fazemos o quê? É mais fácil o quê? Sair de perto e deixar a pessoa se bater sozinha. Estava vendo uma mulher, uma foto de uma senhora, de uma moça, acho que talvez veterinária, não sei, e um cavalo no meio de uma argila lá, morrendo aquele cavalo, ele estava morrendo lá, sufocado na lama, naquela argila. Aquela mulher ficou ali horas e horas e horas até vir o socorro e não deixou o cavalo afundar o focinho na lama. Ele não tinha mais força. A mulher abraçou o cavalo e ficou ali até vir o socorro e tirar ele dali, irmãos. Pense bem, esse cenário. Muitas vezes você vai estar como esse animal, irmãos, afundando na tua fraqueza, num pecado, num momento de crise, de dúvida, de ansiedade, onde você não sabe como lidar com o problema, e você vai se afundar no pecado. Nós, irmãos, somos chamados a fazer o quê? A estar ali com ela, sofrendo junto com ela, pedindo e clamando, aguardando o socorro que vem das mãos de Deus, para que aquela pessoa alcance novamente uma posição de segurança na sua fé e saia daquela crise que ela está vivendo. Então o cristão ele tem esse chamado, e Jesus nos dá esse exemplo. Ele esteve conosco, irmãos, não nos abandonou. O testemunho da Escritura sobre o exemplo de autodesagrado de Cristo. Versículo 3, a segunda parte diz: mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que
te injuriavam. Lembra do versículo que nós lemos? Salmo 69, verso 9. Olha que Paulo citando ele aqui, ó. Mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Então, essa é uma citação da segunda parte do Salmo 69, verso 9, aplicada aqui a Jesus e não a Davi, que era apenas um tipo de Cristo, e os sofrimentos de Davi apenas um tipo do sofrimento de Cristo. Vamos pensar, meus irmãos, o sofrimento de Jesus é baseado no que, irmãos? No momento onde Jesus vai desagradar a si mesmo no máximo que ele poderia suportar. Vamos pensar assim. Como ele faz isso, irmãos? Olha o que o texto diz: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. O que ele está dizendo? Tudo aquilo que traz desonra ao nome de Deus caiu sobre quem quando estava na cruz? Sobre Jesus. Jesus sofreu a desonra de todos aqueles que desonram o nome de Deus. Todo pecado é uma afronta à honra de Deus. E toda afronta dos pecadores que Cristo se encarregou de expiar caiu sobre ele. O teu pecado, a tua afronta contra Deus, caiu nas costas de quem, irmãos? Quem teve que carregar? Quem teve que suportar a tua fraqueza? Irmão, Jesus. Jesus teve que suportar a tua fraqueza, e não só a tua, a minha, e de todos os eleitos, de todos os cristãos. Jesus traz sobre os seus ombros, ele carrega, ele suporta nos seus ombros. Jesus carregou nossos pecados na cruz. Não existe maior exemplo de desagrado que este. De um lado nós temos o que, irmãos? Nós temos a infinita santidade, justiça de Deus. Você tem, de um lado, a relação perfeita que Jesus tinha com seu Pai. Do outro lado, o que você tinha? Pecadores que violaram a justiça de Deus, a santidade de Deus, perfeita, como se fosse nada. E Jesus sendo castigado por causa deles. E de repente, irmão, você tem um golpe infinito e esmagador da ira do seu Pai, que não caiu sobre a tua cabeça, mas caiu sobre a cabeça dele. Isaías diz que Jesus foi moído pelas nossas iniquidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Irmãos, o castigo que você merecia caiu em Cristo. Por quê, irmãos? Ele veio a este mundo, esteve disposto a não agradar a si mesmo. Se ele estivesse aqui buscando agradar a si mesmo, ele teria suportado isso por você? Você estaria aqui hoje crendo em Cristo? Se não fosse ele ter suportado a afronta, humilhação e a ira do seu próprio Pai sobre o seu ser, se ele buscasse agradar a si mesmo, irmãos, glória a Deus, porque ele não buscou agradar a si mesmo, mas buscou agradar a cada um de nós, morrendo em nosso lugar, sofrendo a nossa desonra. Toda a perfeita comunhão que ele tinha com o Pai foi rompida nas horas de aflição que esteve na cruz, para sofrer e morrer por nossos pecados. Jesus desagradou a si mesmo por estranhos e inimigos. Talvez você busque agradar o seu filho, mas você ama o teu filho. Ele saiu de dentro de você. Mas nós, irmãos, qual que é a nossa condição antes de vir a Cristo, irmãos? Inimigos, rebeldes. Essa é a nossa condição. Pecadores, rebeldes, inimigos de Deus. E é exatamente por esse que Cristo vem e desagrada a si mesmo, para que pudesse nos agradar. Aquele que nos deu o maior exemplo de autodesagrado não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de escravo, e sofreu até a morte em nosso lugar. Isso nos constrange a seguir o seu exemplo. Se ele, irmão, sendo infinitamente santo, o Deus da glória, o Rei da glória, que subiu aos céus, que desceu e subiu aos céus novamente, coroado em glória, quando esteve aqui, irmãos, não buscou agradar a si mesmo, nem fazer a sua própria vontade. Como que isso vai fazer a gente, irmãos, achar que a nossa vida cristã não tem que, no mínimo, ser uma gotinha do que Cristo foi? Nós somos convocados a seguir o exemplo de Cristo, de autonegação, de autodesagrado. Aplicando o que a Escritura ensina sobre suportar a fraqueza dos fracos,
O versículo 4 diz: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Primeira coisa, aplicando o ensino da Escritura sobre o alto desagrado de Cristo. Tudo que foi escrito na palavra sobre o exemplo de Cristo, de alto desagrado, por causa do seu povo, foi escrito para o nosso ensino. Se Cristo negou a si mesmo, nós também devemos fazer o quê? O mesmo. Se Cristo foi um servo sofredor, nós também devemos fazer o quê, irmãos? Ser também servos sofredores. Mas devemos aplicar esse exemplo de Cristo de forma correta. Não vamos suportar a fraqueza dos fracos, buscando agradá-lo como uma espécie de sacrifício para a salvação, mas como um sacrifício de gratidão a Deus. Isso devemos ter sempre em mente. A segunda coisa, aplicando o ensino da Escritura sobre agradar ao próximo de forma geral. Tudo que foi ensinado, relatado e ordenado nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento tem como objetivo servir como um manual de como agradar ao próximo e não a nós mesmos. A lei de Deus é resumida por Jesus em apenas 2 mandamentos, como a gente já viu, irmãos. Quais são? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todo o amor que você tem por você mesmo, irmão, você deve fazer o quê? Fazer com que esse amor você possa amar o próximo, servir ao próximo. Isso nos encaminha para o último tópico do nosso estudo, nosso sermão. Nós vamos aplicar este ensino, irmãos, de suportar a fraqueza dos fracos, crendo nas promessas da Escritura, ao aplicar o ensino sobre como suportar a fraqueza dos fracos. Tudo que foi escrito na palavra a esse respeito tem como objetivo esperança. Olha o que o versículo 4 diz: porque pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Somos chamados a ter uma viva esperança que jamais irá nos decepcionar. A esperança da igreja é a vida eterna com Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Essa esperança é o que nos move a viver a vida cristã aqui na terra, tendo que suportar lutas difíceis e angústias terríveis. Você é chamado a passar por angústias e tribulações. Esse é o nosso chamado, irmãos. No mundo tereis aflição, e grande parte das tuas aflições e tribulações, irmãos, vai envolver também suportar a fraqueza dos que são fracos. Você pode ter uma ideia que um fraco é a pessoa que está no hospital e não pode fazer mal a ninguém, mas em termos bíblicos, a fraqueza dos fracos é aquelas pessoas, irmãos, que muitas vezes vão fazer mal para você. Vão te atingir, vão te entristecer. Você vai estar estendendo a mão para ela, para te ajudar, e ela vai estender a mão para te dar um tapa. E ainda assim você é chamado a fazer o quê, irmãos? Continuar insistindo, continuar servindo, continuar amando. E quando você começa a lidar com essas coisas, você vai descobrir, irmãos, na palavra as promessas para enfrentar isso. Por isso Paulo vai dizer, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Quando Paulo fala dos frutos da justificação no capítulo 5 de Romanos, ele ensina que mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Irmãos, a esperança é a pérola da vida cristã, é a pérola da justificação pela fé. Você sabe o que é uma pérola, né, irmãos? Quando a gente estudou Romanos 5, nós explicamos isso. A pérola é uma joia rara que é produzida ali por uma ostra. A ostra, ela fica no mar e ela entra uma areia, alguma sujeira nela, e ela reage àquela invasão com um processo que vai proteger a parte interna dessa ostra até que o excesso daquele material produza essa joia chamada pérola. Sabe, irmãos, a esperança é uma joia rara. Você não nasce, eu posso dizer, você não nasce na vida cristã com teu coração cheio de esperança, mas com teu coração vazio de esperança. O teu coração, irmãos, antes de vir a Cristo, sabe do que ele está cheio, irmãos? De falsas esperanças que estavam alimentando o teu coração. Você estava depositando toda a tua confiança em falsas esperanças do mundo e do inimigo, em mentiras, que sempre vão te enganar, sempre estão te enganando. Então você está vazio de esperança.
Então vem o quê? O que que Deus te concede para que você possa mudar a tua realidade? A fé. Deus te dá fé. E com a fé, irmãos, Ele vai colocar você numa escola da tribulação. Para que na tribulação você aprenda a ter algo novo em você, irmãos. A paciência. O que que é a paciência? Você resistir a um problema e não entrar em desespero. Não ser movido a tomar decisões precipitadas, mas agir de maneira correta. Isso é o quê? A paciência que te faz fazer isso. Você está passando por uma crise, por uma luta, mas ao invés de entrar em desespero, você espera com paciência. A paciência te leva a ter experiência, não é assim? Você aprende a lidar com o problema de uma maneira mais experiente, a enfrentar uma dificuldade. E no final, o que a experiência produz? Esperança. A esperança, irmãos, é o nosso bem-estar aqui na vida, aqui nesse mundo. O cristão que não está crescendo em esperança, irmãos, ele é salvo? Sim. Ele vai ser salvo? Sim. Mas a qualidade de vida dele, irmãos, cai lá embaixo. Por quê, irmãos? Porque como que a pessoa vive sem esperança no mundo? Como é que você vai conseguir viver sem esperança, irmãos? E um cristão que está doente na fé, irmãos, é aqui atacado. A esperança. Então, para que você cresça na tua esperança, irmão, você precisa acorrer para a paciência e consolação das Escrituras. Somos chamados a ter uma viva esperança que jamais irá nos decepcionar. A esperança da igreja, como eu disse, é a vida eterna em Cristo. E essa esperança é o que nos move a viver a vida cristã. Paciência e consolação, irmãos, só existem porque tem o que antes? Tribulação e aflição. Uma pessoa só vai aprender a ter paciência porque ela está passando por problema. Você passa um problema hoje, você quase morre diante do problema, quando você passa. Mas amanhã você passa o mesmo problema. Agora você já sabe lidar com ele. Amanhã você vai passar de novo, e de novo, aquele mesmo problema. O que vai acontecer com o tempo? Você vai aprender a lidar com paciência. A vida cristã, irmãos, exige paciência. Você vai dobrar o teu joelho por uma causa, e muitas vezes não vai ser agora que você vai ouvir a resposta. Vai demorar anos e anos e anos. A tribulação e a aflição são limas que vão afiar nossa esperança. A nossa esperança só vai ter utilidade se ela estiver afiada. E o que vai afiar a nossa esperança? A tribulação e a aflição. Quanto mais praticamos, irmãos, a paciência na tribulação, mais nossas esperanças são depositadas em Deus e Sua palavra, e menos impacientes seremos nas tribulações e aflições da vida. Por que que muitas pessoas começam na vida cristã e param? Porque, irmãos, não tem paciência. Ela passa por uma luta e ela enche o coração dela do quê? De rancor contra Deus, que ela não pode falar. Ela não pode falar, talvez, que ela está brava com Deus. O que ela faz? Vai culpar a igreja. Ah, esse ensino dessa igreja. Ah, esse irmão, essa é muito isso. Ah, alguma desculpa ela vai arrumar e vai, pular fora da igreja. Vai culpar alguém, mas não vai admitir que o problema dela é com quem? Com Deus. Agora vamos fazer pergunta novamente. Quem pode passar por isso, irmãos? Só quem está começando a vida cristã? Todo mundo, irmãos. Tem gente que abandona a vida cristã com 70 anos de crente, irmãos. Está lá a vida inteira na igreja e desvia. Se afasta dos caminhos do Senhor. Ele passou 70 anos passando por tribulação e não aprendeu a exercer a paciência. Então nós temos que correr para a palavra, irmãos, e aprender a ter o quê? Paciência. A paciência vai nos ajudar a enfrentar os problemas e não abandonar a fé. E automaticamente perder a esperança. Quanto mais aquilo que é eterno nos consola nas aflições, aqui é uma segunda coisa, irmãos, porque Paulo não fala só de paciência, mas de consolação das Escrituras. Quanto mais nós temos consolações divinas, eternas nas aflições, mais esperanças teremos nas alegrias eternas em Deus, e menos inclinados estaremos com as seduções das alegrias ilusórias dessa vida passageira. Olha aqui, irmãos, nós estamos falando de uma trajetória de muitos na caminhada cristã. Começam às vezes com ânimo e vão abandonar, irmãos, porque não estão buscando o consolo das Escrituras.
Irmãos, tem problemas. Olhem para mim, irmãos. Todos, até as crianças se puderem. Tem problemas que você vai enfrentar na tua vida que você não vai encontrar consolo nessa terra, irmão. Você não vai achar consolo aqui. O único lugar onde você vai achar consolo, irmãos, é na palavra, são nas promessas de vida eterna. É ali que você vai encontrar esperança. Aqui na terra você não vai achar. Como você lida com isso? Nós temos que aprender a correr para a palavra, porque existe o consolo da palavra para nós, irmãos, nas promessas da palavra. Tem problemas, meu amor, minha irmã e minha querida, que você vai enfrentar na tua vida cristã, que ninguém vai estar com você. Você vai ter que enfrentar sozinho. Deus vai preparar um cenário, irmãos, olha, escuta o que eu estou dizendo, onde você vai estar sozinho. Muitas vezes para enfrentar, você não vai ter um irmão da igreja, você não vai ter teu pai, tua mãe, teu tio, ninguém para te ajudar. Você vai estar sozinho perante Deus para enfrentar uma luta muito grande. Com qual propósito, irmãos? Para que você seja treinado, irmãos, a ter paciência e a encontrar consolo nas Escrituras. Por que eu falo isso, irmãos? Porque eu já passei por isso e já vi muitos outros irmãos passando, principalmente em situação de morte. A morte é certa, não existe retorno. O teu familiar vai falecer, o teu filho vai falecer. Aonde você vai encontrar consolo naquela situação? Em Deus, na vida eterna. E o que nós vemos na história, o que nós vemos no testemunho de muitos cristãos, o consolo em meio à morte, o consolo em meio ao sofrimento absurdo, irmãos, aqui neste mundo. O crente, ele encontra paz, ele encontra consolo diante das provações dessa vida, diante da luta com pessoas fracas na fé. Por isso nós somos chamados a lidar com essas questões, irmãos. Essa é a realidade da vida cristã. Se você vai numa igreja por aí que ensina que só prosperidade, que nada de errado vai acontecer, estão mentindo para você. Estão te iludindo com mentiras. Porque se você é um cristão, se prepare para enfrentar lutas. Mas se prepare para quê também, irmãos? Para encontrar a alegria verdadeira. Qual que é a alegria verdadeira, irmão? Sabe qual? Aquela que é provada no fogo e permanece. Alegria quando todo mundo está bebendo, fugindo dos problemas, bebendo, se embriagando, se drogando, indo para bares, indo para festas, se entregando aos prazeres da carne. Irmão, isso é uma alegria fingida, que dura aquele momento. Depois vem o vazio, vem a tristeza, vem o afundamento na depressão, muitas vezes. O abandono dos amigos, quando você tem que colher as consequências. O crente, ele passa por lutas difíceis, e ele encontra consolo na palavra. O crente pode ter alegria na dor, irmão? Sim ou não? O crente experimenta alegria mesmo na dor, no luto, no óbito, perdendo tudo? Encontra, irmãos. Por quê, irmãos? Como que essa loucura acontece? Como que essa coisa esquisita acontece? Porque o crente, ao longo da sua vida, está se preparando para isso, irmãos. Enquanto você está aqui no culto, por exemplo, o que você está fazendo? Está se preparando para enfrentar a tua segunda-feira amanhã. Talvez você não vai lembrar de tudo que você está aprendendo aqui, mas o Espírito Santo vai colocar o que é necessário no teu coração para quando vir a tribulação no teu trabalho, na tua casa, a enfermidade, você possa estar em pé em Cristo e não abandone a Cristo na primeira luta na frente. Mas você permaneça com Ele, custe o que custar. Não seja a dor que você venha sentir, você permaneça fiel a Ele, porque a tua esperança é Cristo. A tua esperança é se encontrar com Cristo. A tua esperança é passar a eternidade com Ele. Ele está com você aqui agora, Ele vai estar com você na eternidade. Esse é o nosso consolo, irmãos. Isso vai ser talvez para você o único consolo, dependendo das coisas que vierem sobre a tua vida. Eu estou com Cristo, eu estou indo para me encontrar com Cristo, e eu sei que Ele estará comigo eternamente. Está comigo agora e vai estar comigo eternamente. Esse vai ser o teu consolo. Se você tem esse teu consolo, sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar alegria mesmo em meio à tribulação. Você vai poder levantar tua mão e cantar ao Senhor diante da dor, diante da morte. O cristão faz isso, irmãos, não porque ele é forte, mas porque ele tem um Deus que é forte. E é esse Deus que sustenta ele dia após dia. Amém, meus queridos? Vamos orar agradecendo ao Senhor.